Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Outubro de 2008, Nordeste da Escócia, próximo às falésias frias de Kincraig. Helena Ward sempre acreditou que a verdade deixava rastros, mesmo quando escondida, manipulada ou enterrada sob burocracia. Ela deixava falhas, pequenos bacios, silêncios que gritavam, mas Black Hallow não deixava nada. Quando recebeu a carta, pensou ser brincadeira. Não havia remetente, apenas papel envelhecido e uma caligrafia firme. Procure por Black Hallow antes que ela procure por você. Helena riu quando leu. Não estava rindo meia hora depois. Não encontrou o nome em mapas atuais, nem em arquivos históricos digitais, nem em bases de dados do governo. Tentou censos antigos, registros eclesiásticos, jornais microfilmados. Nada. Era como se o nome tivesse sido cuidadosamente removido da realidade documental. A única pista surgiu em um arquivo físico, esquecido, na Biblioteca Central de Edimburgo. Um diário de bordo meteorológico de 1972, arquivado, sem indexação digital. Uma única anotação. Relatório retroativo sobre evento atmosférico de 1961. Black Hollow evacuada. Fenômeno não classificado. Fenômeno N. O acidente. Não desastre natural. Fenômeno. E então havia a fotografia. 43 pessoas em frente a uma igreja simples, de pedra cinza, roupas típicas dos anos 50. Crianças segurando mãos dos pais. Todos olhando para cima. Todos com a mesma expressão. N. Ou era medo? Era reconhecimento. Como se estivessem vendo algo que já esperavam. E no céu, ampliando a imagem no computador, Helena viu o círculo. Não era sombra de lente. Não era defeito químico. Era ausência. Uma ausência tão perfeita que parecia desenhada. A viagem até a região costeira foi silenciosa demais. O céu escocês já era naturalmente pesado, mas naquele dia havia algo diferente. Uma densidade quase opressiva no ar. Helena não acreditava em presságios, mas Cynthia, a estrada principal virou via secundária. Depois, estrada rural, depois lama, compactada. O GPS começou a falhar a cerca de 8 quilômetros das coordenadas aproximadas, que havia calculado cruzando mapas antigos. Primeiro perdeu o sinal. Depois, reiniciou sozinho. Depois mostrou apenas uma tela cinza. O rádio desligou. O celular ficou sem rede. O silêncio tomou conta do carro. Não era ausência de som natural. Era como se o mundo tivesse sido abafado. Ela percebeu quando passou pela última fazenda habitada. O fazendeiro não a cumprimentou. Ele a observou longamente, com algo entre pena e desconforto. Ela quase parou para perguntar, mas não parou. Quando a estrada virou, após um trecho de árvores retorcidas pelo vento salgado do mar, a cidade surgiu. Black Hollow, pequena, imóvel, intacta. Não havia sinais de abandono progressivo. Não havia vegetação dominando as construções.
Não havia janelas quebradas pelo tempo. Era como se todos tivessem saído ontem. Mas o ar era antigo, pesado e estranhamente frio. A primeira casa tinha a porta destrancada. Helena entrou chamando por alguém, mesmo sabendo que não haveria resposta. O cheiro era seco, poeira e madeira. A mesa estava posta para 3 pessoas. Havia pratos com restos endurecidos, como se a comida tivesse sido subitamente interrompida. Talheres caídos, um copo quebrado no chão. O relógio na parede marcava 16 e 17. Parado, ela verificou outros relógios em casas diferentes. Todos marcavam o mesmo horário, às 4:17 da tarde. Na terceira casa, encontrou os desenhos. Papel infantil espalhado pelo quarto. Crayon. Céus desenhados com obsessão. E sempre o mesmo círculo. Preto absoluto. Sem textura. Sem tra. Como se a criança tivesse pressionado o lápis com força demais, tentando apagar o próprio papel. Sobe um desenho. A frase: "Ele nos viu primeiro." Helena sentiu algo mudar dentro dela. Não era medo imediato. Era a sensação de estar atrasada, como se estivesse chegando. Depois de um aviso que ninguém conseguiu entender, o entardecer não aconteceu. A luz simplesmente desapareceu. Um momento, havia céu cinza claro. No outro, noite. Não houve transição. Não houve pôr do sol. A praça central da cidade parecia maior no escuro. A igreja da fotografia estava lá. Ela reconheceu cada pedra, cada detalhe. A porta estava aberta. O interior não cheirava mofo. Cheirava bácio. No altar havia um livro grande, couro grosso. Ela abriu. Era um registro de nomes. Mas não havia datas de nascimento, nem de morte. Havia apenas nomes listados em ordem alfabética. Todos riscados, com tinta preta espessa. Como se cada nome tivesse sido oficialmente cancelado. Menos um. Helena Ward. O nome estava ali. Não escrito à mão, impressão tipográfica antiga, como se estivesse no livro desde sempre. Ela sentiu algo atrás de si. Não movimento, mas pressão. Virou-se lentamente. A igreja estava vazia, mas o ar parecia comprimido. Denso, como se estivesse sendo observado por algo que não precisava de olhos. Ela saiu da igreja e olhou para o céu. O círculo estava lá, gigantesco. Não parecia sólido. Não parecia nuvem. Era a profundidade. Como olhar para um buraco aberto no tecido do universo. E havia movimento dentro dele. Não formas definidas, mas deslocamento. Algo atravessando camadas. Então veio o som. Grave, baixo, não audível com os ouvidos, mas sentido nos ossos. As casas começaram a estalar. Janelas vibravam, portas se abriam lentamente. E as vozes surgiram. Sussurros sobrepostos. Não vinham de um ponto fixo. Binandor. Doce, do interior da cabeça dela. Fomos vistos. Não sabíamos. Não olhe de volta. Helena caiu de joelhos. O círculo no céu parecia expandir, como pupila dilatando ao encontrar luz. E então ela compreendeu algo
aterrorizante. Aquilo não era ataque. Não era invasão. Era reconhecimento. Black Hollow não havia sido destruída. Havia sido percebida. E ao ser percebida, foi movida. Retirada do que chamamos de realidade central. Como se existisse um limiar invisível entre existir e ser notado. E algo além desse limiar catalogasse, arquivasse, removesse. Ela correu para o carro. As chaves tremiam em suas mãos. O painel acendeu por um segundo. Uma única mensagem. Você foi registrada. O ar ficou pesado demais para respirar. O mundo começou a perder foco. As casas desfizeram-se nas bordas. A igreja dissolveu como cinza soprada. E o círculo se fechou. N. O explodiu. N. O caiu. Apenas se fechou, como um olho satisfeito. Na manhã seguinte, pescadores encontraram um carro abandonado, próximo às falésias, sem marcas de freio, sem sinais de luta, sem corpo. A polícia registrou como desaparecimento. Durante algumas semanas, colegas tentaram encontrar os artigos de Helena. Alguns links ainda funcionavam. Depois pararam. Arquivos sumiram. Fotografias desapareceram. Registros acadêmicos ficaram incompletos. Um ano depois, poucos lembravam dela claramente. 5 anos depois, quase ninguém. E então começaram os relatos. Pessoas em cidades costeiras relatavam algo estranho no céu, em noites extremamente escuras. Um círculo. N. Ou uma lua, não uma falha na visão. Um círculo perfeito, negro, e quem olhava por tempo demais sentia a mesma coisa. A leve, quase imperceptível sensação de estar sendo incluído em algo, catalogado, notado. E às vezes, muito raramente, alguém pesquisava um nome estranho na internet. Black Hollow, e encontrava nada exceto uma fotografia antiga. 44 pessoas em frente a uma igreja, todas olhando para cima. E, no canto da imagem, uma mulher que não estava ali antes.